Olá a todos, nesse vídeo vou trazer uma breve apresentação sobre algumas dinâmicas da fase de construção do Futebol Clube do Porto. Embora seja um recorte de um jogo da época gravada, porque é o jogo que eu tenho acesso aqui, uma gravação feita com o campo inteiro, as dinâmicas ainda são muito semelhantes àquelas que estão sendo aplicadas nesta época 2026-2027. Ontem tive a oportunidade de assistir do estádio a vitória por 2-0 contra o Arouca. E mesmo que não fosse, mesmo que mudasse o treinador, enfim, são ideias, é conteúdo sobre futebol para nós entendermos algumas dinâmicas e ampliarmos o nosso conhecimento essencialmente tático aqui do jogo. Primeiramente, uma breve introdução quanto àquilo que é o Futebol Clube do Porto. Pronto, é uma estrutura em 4-3-3. É uma equipe com bola que joga em 4-3-3, com algumas nuances aqui que fazem com que o sistema passe para ser um 2-3-5 com bola, que eu já vou ilustrar cá. Sem bola, o Porto defende normalmente em um 5-2-3, podemos dizer assim, que o 6 baixa para jogar entre os centrais, forma ali uma linha de 5 com dois médios e dois jogadores a fechar o corredor lateral, no caso do William Gomes e do PP, e um avançado que posiciona mais pelo corredor central. Enfim, já para dar o play no vídeo e ilustrar algumas das situações que eu quero mostrar agora. Temos aqui uma situação em pontapé de baliza. Nota-se a estrutura do Porto em 2-3-5, essa primeira linha de 2 com os dois centrais. Na segunda altura do campo, temos dois laterais e o 6. Depois, entre linhas, no meio espaço à esquerda, um médio interior, Rodrigo Mora. No meio espaço à direita, o Froholt. A amplitude, a largura no campo oferecida pelo William Gomes, pelo lado direito, ok? Pelo lado esquerdo, aqui o Borja Sanches. E depois um 9, a esticar a linha defensiva e a oferecer profundidade para as ações ofensivas do Porto. Uma dinâmica que é o cerne daquilo que nós podemos representar como funcionamento ofensivo do Futebol Clube do Porto é a dinâmica do terceiro homem. Basicamente consiste na recepção após passe de um terceiro jogador envolvido em uma combinação ofensiva de forma direta, e aqui esse terceiro homem, a abordagem decorre entre central, lateral e central lado oposto, ok? Vale ressaltar aqui o posicionamento dos laterais de maneira interior para tentar atrair mais o posicionamento dos alas da equipe adversária por dentro e projetar espaço por fora em profundidade, tanto para Borja Sanches quanto para William Gomes, e vou ilustrar já aqui num clipe a seguir a importância disso, ok? Então aqui uma dinâmica de terceiro homem e uma bola descoberta, certo? E vale ressaltar também, dentro daquilo que é a proposta ofensiva de uma equipe, entender quais espaços você pode encontrar e quais espaços você quer atacar no bloco do seu adversário, e dos espaços mais frágeis que existem no futebol, são esses espaços aqui, as costas da linha defensiva, dessa linha de 4 do Santa Clara. Uma bola descoberta é um convite para um ataque à profundidade, que o William Gomes vai fazer aqui de forma direta, embora não tenha resultado numa oportunidade clara de golo. É uma combinação ofensiva que permite progressão, permite manipulação do Porto em comparação ao bloco defensivo do seu adversário. Mais uma vez a ilustração daquilo que é a estrutura, um 2-3-5, extremos a largura, o avançado da profundidade, os dois interiores no meio espaço, laterais por dentro e um 6 entre esses dois laterais aqui. Também nota-se, não representei na imagem porque ficaria um excesso de informação, mas também tentem projetar e entender aquilo que são os triângulos. É uma estrutura essencialmente formada por triângulos que possibilita com que o jogador que tem a bola, por norma, tenha sempre duas coberturas ofensivas seguras para poder jogar, e isso permite diferentes combinações, quer por dentro, quer por fora, que é uma situação em que tentamos entrar, tentamos progredir, não conseguimos, temos que voltar, ok? Também variações de corredores. Pronto, o Porto também o Porto do Farioli é uma equipe que, com essa estrutura do 2-3-5, permite a formação de muitos triângulos e uma circulação de bola mais limpa e feita maioritariamente pelo chão, embora também haja momentos em que o Porto estica essa bola se ela estiver descoberta.
O Santa Clara não é o foco do vídeo, mas nota-se claramente, depois no último clipe eu vou representar isso, que faz aqui uma marcação por referências individuais, ok? Então nós podemos notar aqui o lateral direito com o extremo esquerdo, ok? O lateral esquerdo com o extremo direito. Aqui uma superioridade numérica na profundidade, 2 centrais para um avançado, porque eles vão perder aqui nessa primeira linha, tem 2 centrais para um avançado, e é a partir disso que o Porto vai tentar explorar algumas das vantagens, quer numéricas, quer espacial. E depois é individual o campo inteiro, ou seja, nós temos aqui o 10 do Santa Clara fixar no 6, o extremo esquerdo lateral direito, o extremo direito lateral esquerdo, e os 2 médios do Santa Clara fixar nos 2 médios do Porto. Aqui é uma situação de troca posicional, em que o Froholt vai atacar esse espaço lateral, certo? E vai fazer com que o médio perca a referência individual por parte do Froholt. Vai ter aqui uma troca posicional em que o Froholt lateraliza mais, enquanto o Alberto Costa vai por dentro. Ok? O Froholt, por isso, recebe a bola livre. O movimento do Alberto Costa arrasta o extremo, o Froholt vai por fora, o médio não acompanha, o Froholt recebe a bola com liberdade, com vantagem espacial para progredir no campo. Vai ao extremo, lateral salta, fecha o espaço. Lado cheio, ok, encontra um espaço aqui intersetorial, bola ao central, uma bola descoberta e uma situação de ataque ao espaço frágil, que é esse espaço às costas do lateral esquerdo, em 2 contra 1. 2 contra 1 oferecido pelo movimento de ruptura do Alberto Costa. Lembrar, vou retornar aqui no clipe, notas. O Alberto Costa vai ao espaço, agora ele está numa altura no campo mais elevada que o William Gomes. O William Gomes faz uma recessão, ok? É aqui uma ação de costas para o jogo. E nesse momento exato do clipe, eu destaco esse 2 contra 1 no corredor. O Froholt também sobe a linha, acaba por fixar o lateral esquerdo e, consequentemente, bola descoberta, o Alberto Costa sozinho para receber essa bola e o Porto em superioridade numérica no corredor direito ofensivo. Também muito por conta dessas dúvidas que essas trocas posicionais podem causar. Nota-se aqui que o Alberto Costa faz a ruptura, o ala não acompanha, foca-se em fechar os espaços por dentro, não acompanha, também não identifica logo o momento de recuar com bola descoberta. Quem recua é o central, perde em tempo, vantagem espacial para o Porto, recebe confortável, ok? E agora, nisso que o Alberto Costa recebe confortável, o William Gomes vai fazer uma ruptura para atacar esse espaço, essa janela entre o lateral e o médio interior do Santa Clara, que baixou para acompanhar o Froholt. Entrada em espaço frágil, depois aqui uma situação em que o Futebol Clube do Porto ganha canto, ok? Aqui não destaco nenhuma estrutura de representação gráfica, mas nós podemos notar o 2-3-5 de maneira clara, ok? E aqui mais uma vez a dinâmica de terceiro homem. Por quê? Lembrar daquela superioridade numérica que eles têm na primeira linha, os 2 centrais pelo avançado, porém o central não consegue fazer o passe diretamente ao outro central, porque tem aqui o avançado a tapar esse espaço. Então ele vai usar o 6, vai usar a cobertura ofensiva à frente dele, para essa cobertura ofensiva destravar a sua respectiva cobertura ofensiva numa diagonal recuada à direita, ok? Entram com o terceiro homem. Mais uma vez essa lateralização do Froholt, esse movimento de arrasto do Froholt para esse espaço, as costas do ala esquerdo do Santa Clara, ok? Ele vai neste espaço, passa a ser um homem livre, acabam que não exploram diretamente vantagem com o Froholt, certo? E a importância dos laterais por dentro, porque essa lateralização do Froholt, em que o interior não acompanha, acaba por gerar uma situação momentânea de superioridade numérica. No corredor lateral, uma situação de 2 contra 1, justamente por quê? Porque o lateral por dentro fixa o extremo do Santa Clara e deixa o Froholt sozinho. Temos que fechar primeiro os espaços por dentro para depois fecharmos por fora. Por norma, no futebol as equipas defendem assim. Então o extremo não pode ir logo no Froholt, porque vai deixar o Alberto Costa sozinho. E é essa dúvida, é nesse cobertor curto que o Porto tem superioridade numérica pelo corredor lateral.
combinam, tentam entrar. Se for preciso, voltam ao guarda-redes para abrir possibilidade também de variação do corredor. Nisso que retornam, bola descoberta, ok? Está representado aqui. Mais uma vez um 2-1 fora, com o William Gomes vindo por dentro para atacar a janela entre lateral e central. E o Froholt como um jogador a mais a atacar esse espaço. As costas, não diretamente as costas, mas a lateral esquerda do defesa esquerda do Santa Clara. Esse espaço que está ali representado com o destaque. E notas que o ala, que está destacado com essa linha entre o ala e o Alberto Costa, não acompanha o Froholt porque ele está fixado ao homem. O homem gera essa dúvida e é muito rápido o tempo do Porto voltar para o guarda-redes, voltar o Diogo Costa, vir ao central e a bola ficar descoberta, dele ter a leitura que ele teria que baixar para fazer uma linha de 5 para poder igualar numericamente isso, porque o Alberto Costa essencialmente aqui é uma ameaça menor e o cobertor curto no futebol é perceber aquilo que são ameaças maiores, menores, como é que eu consigo causar mais ou menos dano. E o Alberto Costa aqui é uma ameaça menor do que o Froholt em ruptura na profundidade. É nessa dúvida que o lateral gera por dentro, que o Froholt, ao fazer uma ruptura, consegue receber por fora sozinho e conseguir pisar na área do Santa Clara. Já nesse clipe eu vou ilustrar o 4-2-3-1 com as linhas para ficar aqui essa ideia mais representativa daquilo que eu falei no começo do vídeo, ok? Então aqui Santa Clara defendendo na sua última linha com 4 defensores, 2 laterais, 2 centrais, 2 interiores, uma linha de 3 mais à frente e um avançado sozinho que dividia os 2 centrais. E depois nós podemos ver claramente aqui uma situação de referências individuais, uma marcação zonal, mas com referências individuais pelo campo todo. Ok? Logo a seguir o 2-3-5 do Porto para ilustrar também esse paralelo entre aquilo que é a estrutura e organização ofensiva do Porto e aquilo que é a estrutura do Santa Clara. E aqui é para ilustrar justamente a superioridade numérica, como é que o Porto aproveita sem movimentos, sem combinações, sem dinâmicas, só principalmente, essencialmente em rodar a bola de um central para o outro, porque é uma situação de 2 contra 1, em que o central, se recebe bola, tem espaço à frente sozinho, e é justamente o que vai acontecer aqui, ganha espaço para progredir, nota-se o William Gomes aberto no corredor do lado direito com condições de receber essa bola, e o lateral por dentro arrastar aqui o camisola número 10 do Santa Clara para gerar mais espaço por fora ao William Gomes quando ele recebe esta bola. Essa bola entra no William Gomes, é um indicador também para o Porto fazer movimentos para frente, sai um passe para frente, progredimos. A bola progrediu no campo para frente, a equipa também progride, e nomeadamente, como eu ilustrei, no corredor lateral, principalmente por movimentos de ruptura à profundidade, ok? Aqui é uma situação em que nós também podemos trazer para discutir mais, e eu durante esse ano, sempre que eu tiver tempo, enfim, as coisas estão um pouco corridas, mas queria fazer um estudo mais amplo naquilo que é a parte mais tática. E aqui já é uma variação de estrutura, não de estrutura essencialmente, mas de funcionamento. O Rodrigo Mora é muito mais um 10 do que um 9, muito mais um 8,5 do que um 9. Nota-se que aqui ele não está posicionado, já vou ilustrar isso melhor. Nota-se que o Rodrigo Mora aqui não está entre os centrais, ele está mais recuado, ele é um falso 9. Os centrais estão sem referências. E é muito daquela ideia daquele jogo clássico do Guardiola inteiro, o Messi como falso 9, para os centrais não terem referência e gerar superioridade numérica no meio campo, é justamente o que acontece aqui. Por quê? Se o Porto tinha um 6 e 2 interiores, o Santa Clara conseguia igualar numericamente. A única desvantagem numérica que eu ilustrei era avançado para 2 centrais. Porém agora, com o interior, que no caso aqui é o Gabriel Veiga, que está ilustrado com esse destaque em branco, baixa para receber essa bola. Por que não tem um interior junto do Gabriel Veiga? Porque todos os jogadores têm a sua atenção fixadas por outro no corredor central. Nota-se o interior do lado da bola com o Rodrigo Mora, porque o Rodrigo Mora passa a ser um elemento novo no corredor central. O 10 com o 6 do Porto, com o pivô, e o interior do lado oposto fixado ao Froholt. E por outro lado, essa centralização, no caso agora um pouco mais aberto do lateral, ao fixar aqui o extremo, permite que o Gabriel Veiga receba sozinho esta bola, certo? E aqui, a partir disso, destravem uma dinâmica de terceiro homem pelo corredor central com o Rodrigo Mora indo ao 6. E aqui é uma situação de bola descoberta, um homem livre
fora, ok? Com o William Gomes livre para receber a bola, uma situação de 1 contra 1. E aquilo que eu citei, o William Gomes recebe a bola, para ter soluções para que esse movimento possa ferir e permitir progressão do Porto, ele tem que ter ajudas, apoios, coberturas ofensivas próximas, que no caso aqui passa a ser mais uma mobilidade, ok? Do que uma cobertura ofensiva. É uma mobilidade porque é decorrente do movimento de ruptura, do movimento vertical do lateral, para atacar esse espaço às costas do lateral esquerdo. Entretanto, aqui o passe acabou por sair muito alto e não teve efeito. Eu vou retornar aqui esse clipe, vou deixar mais corrido para ficar mais ilustrativo aquilo que eu disse. Então, referências individuais, Gabriel Veiga sozinho, terceiro homem, espaço fora, ruptura do lateral, acaba que não sai o passe, enfim. E por fim aqui eu destaco esse espaço frágil às costas do lateral e do central, enfim, os espaços às costas da linha defensiva. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não consegui botar aqui minha cara para falar por limitações aqui de equipamento, mas é tranquilo. Enfim, e espero que deixem o like, que vocês gostem. E vamos trazer aí mais conteúdo ao longo do ano, ok? Para que nós possamos crescer aqui juntos enquanto fãs e enquanto profissionais do futebol também, ok? Forte abraço a todos, fiquem bem, um abraço.